Boa noite, queridos irmãos, boa noite a todos que estão participando deste momento tão especial aqui no canal da Igreja no YouTube, Igreja Missionária TV. Oportunidade concedida por Deus para estarmos juntos de forma online, de segunda a sábado, às 19 horas, logo depois do precioso momento de oração com o pastor Jacó, com exceção da quinta-feira e domingo devido ao culto. Meu nome é Marcos, sou evangelista da Igreja Missionária. Baseado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, o estudo Manancial em Tempos de Sequidão fala da relevância do cristianismo em tempos de crise. Você já pegou a sua Bíblia? Vamos concentrar o nosso estudo no capítulo 4, dos versos 4 ao 9. Tenho convicção que ao abrirmos mais uma vez a palavra de Deus, vamos ouvir a sua voz. Ele vai falar a cada vida, vai nos moldar, fazer-nos mais semelhantes a Jesus. A nossa oração nesta noite é para que através da sua palavra, que é viva e eficaz, ele nos aperfeiçoe, nos limpe de toda impureza, que possamos ser purificados espiritualmente, libertos de todo o mal, do medo e dos maus pensamentos que têm bombardeado a nossa mente. Queridos, a Bíblia é um livro espiritual e pode somente ser discernida espiritualmente. Creio que Deus se faz presente no nosso meio agora, com reverência e espírito de oração. Vamos deixar que Ele opere agora, revelando a sua vontade e seus planos para todos nós. Se formos fiéis em voltar os nossos pensamentos para Ele, Deus virá ao encontro da nossa necessidade para nos restaurar e encorajar por meio da palavra e da sua presença. Vamos iniciar esse estudo fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você já abriu a sua Bíblia? Nós vamos à leitura do texto. Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até ao 9. Nós vamos fazer esta leitura juntos. Diz a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a equidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém, queridas? Amém, né? Então, ao ler estes versículos, principalmente no contexto que temos vivido, esta exortação do apóstolo Paulo parece uma coisa absurda, uma utopia. Alegrar-se, não se preocupar. É difícil compreender estas palavras em meio ao caos que está nos cercando. Quantas pessoas infectadas nos hospitais que não estão tendo leitos suficientes para atender a demanda, famílias que estão sofrendo, impedidas até mesmo de velar os seus mortos. O enfrentamento desta pandemia revelou a nossa impotência. Na quarentena, fomos sequestrados para dentro de nossas casas. Viramos reféns do coronavírus e essa mudança de rotina em função do isolamento social necessário por causa da pandemia está gerando estresse, está gerando ansiedade, medo e pânico. O que Paulo estava ministrando aos filipenses? O que Deus quer falar conosco através deste estudo? Vamos ao texto. No primeiro versículo, Paulo nos exorta: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Para entender este versículo, nós vamos voltar ao início deste capítulo. No primeiro versículo, Paulo diz
Portanto, ali no versículo número 1, meus irmãos, portanto, vocês a quem eu amo e de quem tenho saudade. Segundo o dicionário, portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva com significado de por conseguinte. Por isso, é uma conjunção invariável utilizada na ligação a uma oração anterior para indicar uma consequência ou uma conclusão desta ação. Ou seja, o capítulo 4 deve ser visto como uma conclusão do capítulo anterior. Observe comigo o que Paulo estava falando no capítulo 3. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora, repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Viu como ficou mais fácil? Você não pertence a este mundo. Você é um cidadão do céu. Portanto, a alegria deve ser algo notável entre os cristãos, a despeito de qualquer situação. Todos que nos cercam devem perceber o nosso prazer de viver a vida mediante Jesus Cristo. A alegria mais profunda e mais forte é a tranquila e confiante certeza de que o amor de Deus e de sua obra em nossa vida é a certeza de que Ele estará presente, não importa o que aconteça. Se somos cristãos genuínos, sabemos que este mundo é passageiro. Tudo o que estamos vendo é transitório. Estamos aqui de passagem. A nossa nova cidadania deve enfatizar as coisas que são essencialmente importantes, que nos capacitam a crescer espiritualmente. Por isso, Paulo nos exorta: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O verbo regozijai-vos está no tempo presente, voz ativa e modo imperativo. Isso significa que Paulo está ordenando os crentes de Filipe, naquele presente momento, a permanecerem felizes no Senhor. E vocês notaram, ele diz, regozijai-vos sempre. O advérbio sempre indica aqui, em todo tempo, a toda hora, de um modo contínuo, constantemente. Para Paulo, independente das circunstâncias da vida, o crente deve se alegrar em Deus, porque as circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda, Ele é sempre o mesmo. Paulo declara: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O pastor Jacó, naquele livro dele, né, o Meu Altar, Minha Vida, ele trabalha este assunto, esse aspecto. Ele diz que a alegria é o reflexo de Deus habitando em nós. Não é um sentimento de devoção religiosa, é abundância de vida. Mas a nossa vocação celestial também implica diretamente na cidadania terrena. Estamos aqui para fazermos diferença nesta geração. A nossa responsabilidade aqui é ser sal da terra e luz do mundo. Olha só o que Paulo diz no próximo versículo. Seja a equidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Esta palavra, equidade, em outras versões, aparece como amabilidade, moderação, amor e paciência. A palavra equidade, ela vem do latim equitas, significa, de acordo com o dicionário, disposição para reconhecer a imparcialidade do direito de cada um, equivalência ou igualdade, característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, isenção, neutralidade e, por extensão, correção do modo de agir, de opinar, lisura, honestidade, retidão e integridade.
A palavra equidade significa justiça natural, disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Ou, simplesmente, justiça, igualdade e retidão, levando em consideração o relacionamento entre os indivíduos em seu meio. O antônimo de equidade é iniquidade, que significa, portanto, aquilo que é contrário ao que é justo, injustiça, desigualdade. Ou seja, a equidade, ela adapta a regra para um determinado caso específico, norteada pelo senso de justiça, imparcialidade e retidão, a fim de deixá-la mais justa. No meu entendimento, temos que ter sabedoria para aplicar a regra, a lei. É isto que significa equidade. Foi o que Jesus demonstrou quando os escribas e fariseus trouxeram diante dele a mulher apanhada em adultério. Ele não agiu segundo a lei de Roma ou a lei de Moisés, mas conforme a sabedoria de Deus. Jesus agiu com equidade. Nós também podemos ter esta mesma sabedoria. A palavra de Deus, no livro de Tiago, ela nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Parafraseando, seja a sabedoria demonstrada nas palavras e no modo de agir de vocês, conhecida por todos. Isto é o que Paulo estava falando aos filipenses. Nós temos que entender que somos a carta de Cristo. Nós somos testemunhas da graça e do amor do Senhor e vivemos agora uma nova vida. Está escrito, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós devemos cumprir este mandamento do Senhor Jesus. Ele diz para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas à nossa volta devem ser influenciadas pelo nosso procedimento. Esta, aliás, é uma das melhores maneiras de ganhar alguém para o Senhor. Observe, 1 Pedro, no capítulo 3, versos 1 e 2, diz: mulheres, sede vós também igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Em outras palavras, é válido aquele chavão popular: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uma das melhores maneiras de convencer os homens do erro não é tanto denunciá-lo, e sim proclamar a verdade com mais clareza. Charles Spurgeon disse isso. Não é hora de confusão, não é hora de apontar quem está certo ou errado. Observe a forma que a Bíblia Mensagem apresenta este mesmo versículo. Deixem bem claro a todos com quem se encontram que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Neste momento, temos ouvido falar muito de cenários. No cenário divino, eu vejo que a crise externa está gerando uma crise interior. As pessoas estão procurando respostas, saídas, e nós sabemos que só existe um caminho. A igreja é a noiva de Cristo, amada e protegida por Ele. Os olhos do mundo se voltam para nós. A minha vida, a sua vida, é um grande outdoor apontando para Jesus. Seja a carta que o mundo lê. Na palavra de Deus, ali em 2 Coríntios, nós encontramos Paulo declarando: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado.
Vamos para o próximo versículo. Ali no versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. A palavra inquietos, em algumas traduções, vem substituída por ansiosos ou preocupados. Tais expressões representam a dificuldade de esperar com paciência e confiança em Deus. A preocupação, além de roubar a nossa força, rouba também a paz da alma, destruindo a nossa vida física e espiritual. Ela é como uma cadeira de balanço, que mantém você ocupado em movimento, mas não o leva a lugar algum. A preocupação é um ato de rebelião contra o governo de Deus. É você tomar o lugar de Deus querendo determinar coisas que só cabem a Ele e no tempo dele. Qual que é a orientação para nós? Viva pela fé. E o que é fé? Fé é aquela atitude ativa de confiança e abandono nas mãos de Deus. É quando você está obedecendo aquela orientação de entregar o teu caminho ao Senhor, confiando nele e crendo que o mais ele fará. É a fé que nos mantém de pé. A fé é o grande antídoto que precisamos para vencer os medos, os obstáculos e as situações tenebrosas que enfrentamos nesta vida. Não estamos sozinhos, Deus está conosco, nunca nos abandona. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Por isso, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, não adianta nada, pois o próprio Senhor Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Além da paciência, meus queridos, outro segredo para ter a paz de Deus é a oração. É isso mesmo, sem oração e súplica não há paz de Deus na alma. É o relacionamento com o autor da paz que gera essa paz em mim. Não há nada que nos leve a ficar mais próximos de Deus do que o nosso relacionamento diário com Ele. Troque a atitude da preocupação com as coisas que você não pode mudar pela atitude de prostração diante de Deus. Tem uma frase que a Joyce Meyer disse, ela diz assim, que quando você percebe que não consegue resolver tudo, isso te acalma. Mas quando você sabe que Deus consegue, isso te anima. Não estejais inquietos por coisa alguma, diz a palavra. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Vocês viram? Então tem que ter oração, tem que ter súplicas, mas tem que ter também ação de graças. O que é gratidão? O que é gratidão a Deus? Gratidão é um sentimento, uma atitude de reconhecimento, de avaliação de algo que lhe trouxe benefícios. O ato de agradecer, ele é positivo, pois descarta as coisas negativas e os sentimentos ruins e foca a sua emoção e atenção nas coisas boas que a vida já lhe deu. Por isso que Davi escreve: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Reconhecer o que Deus tem feito é o caminho para uma vida abençoada. A ciência ela tem comprovado que o sentimento de gratidão reflete de forma positiva na nossa saúde física, emocional e espiritual. Quem não é grato vira refém da amargura. Eu vou repetir para vocês. Quem não é grato vira refém da amargura. Mas, por outro lado, a gratidão ela tem o poder de blindar as pessoas contra as dificuldades da vida. Vamos para o próximo versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O verso 7 diz: e a paz de Deus.
A letra E não está no texto por acaso. Ela significa então e expressa uma conclusão do que foi dito anteriormente. Somente na comunhão íntima com o autor da paz, que é evidenciada por uma vida de louvor, paciência e oração, é possível ter a paz que excede todo entendimento, que vai além da nossa capacidade de pensar e raciocinar. Em Cristo podemos ter paz, mesmo passando por aflições. Nós encontramos ali no Evangelho de São João, Jesus, ele dizendo: eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos ter paz em Cristo, estando em Cristo. E a paz de Deus é uma paz que em nada se assemelha com a paz do mundo. Ele mesmo esclarece: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Deus, ela também é destinada aos que confiam e esperam nele. Olha só que lindo quando a gente lê lá em Isaías, diz assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. A verdadeira paz não se encontra no pensamento positivo, na ausência de conflitos, nos livros de autoajuda. Ela vem de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos para o próximo versículo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. As nossas atitudes mostram a quem servimos e com quem somos comprometidos. Em qualquer hora ou lugar, não importa onde estejamos ou o que fazemos, devemos agir de acordo com este compromisso. Devemos agir de acordo com a nossa nova natureza. Devemos pensar e agir como um cidadão do céu. Portanto, diz a palavra, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. A nossa mente, ela deve estar ocupada, preenchida, transbordante de pensamentos do alto, coisas que realmente são importantes. O verso 8 está ensinando que a nossa mente deve estar blindada e ocupada com aquilo que produz alegria, que produz esperança, com a palavra de Deus. Aquilo que colocamos em nossa mente determina o que falamos e fazemos. Ou seja, você é o resultado dos seus próprios pensamentos. Então, defina seus pensamentos antes que eles definam você. Paulo, o pensamento que ele tinha em mente, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, este é no que a gente deve pensar, nas coisas do alto, né? A gente ouve muito aqui na igreja: olha, você é hoje, né? Os seus pensamentos hoje, então vão definir o que você é amanhã. A pergunta que fica para nós, né? Você é um cidadão do céu? No 6º versículo, a palavra de Deus diz assim que o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Deixe as pessoas verem Jesus em você e através de você. O mundo precisa de homens e mulheres que se utilizem de microfones para pregar o evangelho. É certo isso, a palavra de Deus afirma. Mas o mundo precisa muito mais
de pessoas que deem testemunho de amor e fidelidade a Ele, que contagiem o mundo com a alegria de ser cristão. Por isso, Paulo nos convida: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Viva pela fé, seja praticante da palavra, faça diferença. É isso que Deus está pedindo para nós. No caminho de Damasco, Deus estava passando o bastão para Saulo. Agora, Paulo está passando o bastão para nós. Nós somos a geração que Deus escolheu para fazermos diferença neste momento de crise, neste momento de caos. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Não pense que vai ser fácil. Entenda, amado, que nada que é espiritual no ser humano acontece naturalmente. O hábito de orar, de estudar a palavra de Deus, da vida de devoção, nunca se tornará mecânico no nosso ser, porque vai contra a nossa nova natureza. É necessário esforço, muito esforço, porque a semeadura vai ser difícil. Não podemos ser como aquele crente camelo que enche o tanque e fica 40 dias caminhando no deserto. Não, como um soldado que se prepara diariamente para a guerra, como um atleta que se prepara diariamente para as provas, para as Olimpíadas. Assim deve ser o cristão. E como nós vamos nos preparar? Desenvolvendo uma vida diária de comunhão e intimidade com o Senhor. Eu vou concluir este estudo deixando 2 versículos para vocês. Jeremias, no capítulo 17, versos 7 a 8, declara: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Deus está falando com você. Olha só, ali no livro de Isaías, no capítulo 58, verso 11, diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu quero, neste momento, fazer uma oração. Pai querido, eu quero, Senhor, te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade. A tua palavra, Senhor, mais uma vez, ó Pai, ela é viva, Senhor, ela é eficaz, ó Pai, ela penetra, Senhor, até o fundo da alma. E o Senhor, ó Pai, está estabelecendo, Senhor, a tua vontade, Senhor, o teu propósito no coração, ó Pai, de cada uma dessas pessoas que estão, Senhor, nos ouvindo, Pai. Ó Senhor, a nossa resposta, Senhor, é: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Pode nos usar, ó Pai. A minha vida, Senhor, ela tem que ser uma vida, Senhor, abundante. A minha vida tem que ser uma vida, Senhor, que reflete, Senhor, o caráter, a pessoa de Jesus, ó Pai, que nós possamos verdadeiramente fazer diferença nesta geração. Não se esqueça, né, de baixar a atividade referente a este estudo no link que você vai encontrar logo abaixo deste vídeo. E amanhã, não se esqueça também, temos o culto online às 20 horas. E na sexta-feira, mais um valioso estudo com o pastor Donizete neste mesmo horário. Deus abençoe a cada um de vocês.